47, o jogo vai acabar, o Grêmio perde por 2-0, o Palmeiras é campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras faz a festa, mas vem com a bola dominada, tenta agora Guilherme Azevedo na entrada da área, tocou a bola, seria para Churin não consegue alcançar, rebate a zaga do Palmeiras, volta a bola, 47, acabou! Termina o confronto, os jogadores entram em campo, comemoram, invasão de jogadores do Palmeiras para comemoração. Sonho do Hexa adiado. Na noite de domingo, o Grêmio foi derrotado pelo Palmeiras e perdeu a chance de conquistar seu 6º título da Copa do Brasil. O placar de 2-0, na Allianz Arena, terminou com o sonho do tricolor de encerrar a temporada 2020 com um título, depois de uma trajetória de altos e baixos que irritou grande parte da torcida e também colocou em xeque o trabalho do técnico Renato Portaluppi. Mas o fim foi apático e um choque de realidade para um clube que há poucos anos encantava o país com seu futebol. Mais que 2 derrotas, as finais da Copa do Brasil precisam ser entendidas pelo Grêmio como uma quebra de realidade dos últimos anos. Se sempre houve esperança de melhora e decisão no horizonte, agora é preciso admitir que o momento pode não ser o mesmo dos grandes títulos. Renato Portaluppi pediu desculpas à torcida. O treinador admitiu que sua equipe não foi capaz de reverter a desvantagem e já projetou o futuro. O técnico evitou falar publicamente de casos específicos, mas garantiu que providências serão tomadas no clube para corrigir erros e iniciar de vez a próxima temporada. Em primeiro lugar é pedir desculpas, para a torcida do Grêmio, onde ela estava apostando muito nesse título, da mesma forma que o nosso grupo. Infelizmente a gente não conseguiu dar essa alegria a ela. Até por causa desse sofrimento, por causa da pandemia. Eu tenho trocado bastante ideias com o presidente, então nessas horas aqui é ter cabeça tranquila, fresca, e a partir da manhã a gente começa a tomar algumas providências. Não adianta a gente tomar as providências de cabeça quente, aquilo que eu falei, é importante que a gente tenha trocado ideias, a gente sabe muito bem o que deve ser feito e a gente vai fazer. Como falei para vocês anteriormente, volto a repetir, nós não estamos parados, nós estamos nos mexendo e sem dúvida alguma algumas providências serão tomadas. E o primeiro desafio do ciclo 2021 já acontece nesta semana. O tempo para se organizar é curto. Na quarta, o tricolor recebe o Ayacucho, na Arena, na primeira eliminatória da Libertadores. O jogo de volta será no Peru. Nesta segunda-feira, dia 8 de março, o Direto ao Ponto analisa a temporada do time e o que é preciso ajustar para a próxima. Eu sou Eric Halpe, bem-vindos! Antes mesmo da partida começar, a escalação do Grêmio já causou questionamentos nas redes sociais. No gol, novamente Paulo Vitor na vaga de Vanderlei. Em campo, Tassiano no lugar do camisa 10 Jean-Pierre. O Tassiano faz parte do grupo do Grêmio e deixa eu te corrigir, o Tassiano não entrou no meio não, o Tassiano estava jogando pelo lado. Quem estava jogando por dentro era o Alisson. Então nós tentamos, até porque o Pinares é um jogador importante para a gente que não estava inscrito. O Jean, infelizmente, nos últimos jogos caiu bastante produção. Então a gente tinha que tentar alguma coisa. Procurei fazer de tudo nessa partida aqui, mudei algumas peças, o Grêmio até esteve bem no primeiro tempo. Infelizmente nós tivemos um gol feito logo no início com o PP, desperdiçamos, e numa partida dessa, numa decisão, quando tem a chance você tem que matar. Se você não matar, o adversário mata. Foram 90 minutos de expectativa para salvar o ano. O Grêmio jogou bem por 15 deles. Foi intenso, esteve no campo do Palmeiras, criou a oportunidade de abrir o placar. Mas apagou-se e foi deixando o adversário confortável no jogo já a partir da metade da etapa inicial. O tricolor foi, então, passivo e desorganizado, um reflexo de uma temporada pífia. A remontagem do trabalho urge para que o time retome o ciclo vitorioso. A promessa é de providências, mas vale lembrar que no início de 2020 o Grêmio mudou quase 10 nomes na equipe de trabalho justamente para evitar se acomodar. Mas isso não surtiu o efeito esperado. E para prospectar a equipe para a próxima temporada, eu recebo agora Carlos Correia, repórter de esportes do Correio do Povo e também editor interino.
Carlos, bem-vindo. Tudo bem, Eric? Dentro do possível? Dentro do possível, tudo certo. Carlos, para a gente começar, eu te pergunto, onde foi que a temporada 2020 do Grêmio desandou? Porque, querendo ou não, é um time que chegou até ali a Libertadores e também esteve na final da Copa do Brasil, mas nos últimos meses para cá, a gente só via críticas chovendo nas redes sociais e também um péssimo desempenho dentro de campo. Pois é, né? Às vezes é complicado falar de futebol justamente por isso, né? A gente tende a achar que a temporada do Grêmio foi talvez um fracasso, seja uma expressão muito forte, mas algo nesse sentido, e de um time que foi até a semifinal da Libertadores, finalista da Copa do Brasil. Talvez a questão seja muito mais de expectativa do que a gente esperava do Grêmio ao longo dessa temporada e acabou não se realizando. Eu acho que o grande problema é que, ao contrário de outros anos, esse ano, mesmo o Grêmio tendo sido finalista da Copa do Brasil e semifinalista da Libertadores, foram raros os momentos em que o Grêmio jogou bem. Em outros anos, o Grêmio até pode não ter ganho, mas o Grêmio jogava melhor. Esse ano, o Grêmio já ganhou jogando bem, já perdeu jogando bem, já ganhou não jogando bem. Esse ano o Grêmio nem ganhou, nem jogou bem. Agora, em que momento a coisa desandou? Não sei, acho que não dá para desassociar a questão da pandemia e aquela parada toda. Por outro lado, a parada vale para todo mundo. A questão é que talvez o Grêmio não tenha sabido lidar com a parada, talvez. Acho que o Renato é um grande treinador, mas tem uma dificuldade tremenda de saber perder. O Renato não consegue... Me passa a impressão que o Renato não lê bem as derrotas. É aquela história, assim, o time perdeu, mas pelo menos vai tirar uma lição disso. A impressão que eu tenho é que o Renato não tira a lição das derrotas. O Grêmio, ano passado, tomou 5 do Flamengo e o Renato... é do jogo, o time do Flamengo é muito melhor... O time do Flamengo é mais rico. Aí esse ano o Grêmio tomou 3 do Santos, que não era muito mais rico que o Grêmio. Em nenhum momento o Grêmio se afirmou no ano, né? Nem no Gauchão. Vamos lembrar, o Grêmio foi campeão perdendo para o Caxias. Então, o Grêmio foi finalista da Copa do Brasil. O único adversário, com todo o respeito que eu devo às torcidas do Juventude e do Cuiabá, o único adversário que o Grêmio pegou de alguma tradição foi o São Paulo na semifinal. Foi uma vitória aqui de 1-0 e empate lá em 0-0. Pegou um time do seu tamanho 2 vezes. Na primeira ganhou uma, empatou outra, na segunda perdeu as 2. E no Campeonato Brasileiro, dos times que estão na frente ali, dos times que estão em cima da tabela, o Grêmio não ganhou de ninguém, né? Então, assim, o resultado de ontem é tudo menos surpreendente. Sem dúvidas. E, Carlos, qual o peso de mudanças no departamento de futebol do Grêmio que tiveram isso aí? Por exemplo, no início do ano passado, foram 2 profissionais da comissão técnica permanente do clube demitidos, né? O Rogério Dias e o Rogério Godoy, o preparador físico, o preparador de goleiros. E teve muitas críticas em relação a isso. Eu me lembro que até o Kahneman criticou, falando que eram profissionais que trabalhavam e gente que não gostava de trabalhar tinha ficado no clube. Qual o impacto que isso teve para essa temporada do Grêmio? Isso é sintomático, né? Quando os jogadores abraçam... Porque, assim, jogador sabe abraçar a causa correta para eles. Então, assim, o Rogerão, o pessoal da preparação física eram caras que... Bom, o Rogerão estava no Grêmio há 200 anos, o Rogério Godoy. E aquela saída, ela não foi amistosa, tanto que teve essa reclamação do Kahneman. Hoje mesmo tem não sei se foi hoje ou ontem, eu recebi hoje, tem uma postagem do próprio Rogério Godoy, do Rogerão, né, no Instagram, botando uma foto dele com as taças, né, da Libertadores, da Copa do Brasil, e ali a legenda diz o seguinte: para os que acreditaram em meu trabalho, está aí a resposta. Para os que não acreditaram, está aí a resposta também. Então, ficou um clima de que talvez esse ano, em termos de comissão técnica, o Grêmio teve algumas atitudes que não tiveram bom resultado. Não tem como adivinhar que resultado teriam, mas a prática é que elas não deram muito certo.
Tanto que o Grêmio chega no final da temporada, no último jogo, numa decisão tanto quanto contestada, ou pelo menos surpreendente, o Renato troca o goleiro, que não é algo que usual, né? E aí o Paulo Vitor falha. Eu até acho que vou passar livre o gol daqui e o primeiro gol. Mas o segundo gol ontem era uma bola defensável. Acho que nenhum deles foi frango, mas acho que pelo menos um, mas entendo quem acha os três, foram falhas. E aí tu meio que queimou o Vanderlei, porque na hora decisiva tu dá um sinal de que não pode contar com o cara, e aí bota o Paulo Vitor, e o Paulo Vitor não dá a resposta, e acaba o jogo e já começa a se falar que o novo goleiro vai ser o Cássio, que o Grêmio vai tentar o Cássio. O Renato dá entrevista e fala mal de alguns outros jogadores, mas aí talvez eu esteja já me adiantando em alguns temas. Não, perfeito. E Carlos, tu mencionaste então anteriormente que o Renato não conseguiu aprender com os erros. Eu te pergunto, o Grêmio foi um time mal treinado nessa temporada? Se a gente levar em conta que antes o Grêmio jogava bem e esse ano não jogou bem, talvez a gente possa colocar isso sim na conta do Renato. Teve questão da preparação física, não sei, eu não sou especialista em preparação física, eu não sei analisar quanto o preparo foi deficiente ou não, ainda mais num ano que os times tiveram que parar 4 meses e cada jogador que testa Covid, ele para 2 semanas. Esse ano eu passo livre a preparação física porque foi algo muito atípico. Mas assim, o Grêmio não jogou o que jogava antes. E o Grêmio trouxe alguns reforços interessantes, pelo menos pedidos pelo Renato, né? Só que aí a gente vai ver quantos deram certo, e só deu certo o Diego Souza, que foi talvez o mais contestado no começo do ano. Então, sabe, o Grêmio empilhou contratações esse ano, né? Diogo Barbosa, Pinares, Churin, Everton, Robinho, Thiago Neves, Luciano. Orejuela também estava dando certo, né? Mas aí saiu. Vanderlei, Lucas Silva. Vanderlei foi titular toda a temporada, na hora do jogo decisivo foi sacado. Assim, o Renato teve o que ele pediu. Por mais que ele vá depois na entrevista dizer que faltam recursos, a gente tem que investir mais. A impressão que eu tenho é que o Renato sempre tira o dele da reta. Ontem quando ele falou, e isso eu acho muito perigoso assim, para a continuidade dele no trabalho, que é assim, crítica a jogador, tu não pessoaliza, tu não personaliza nas entrevistas coletivas. Dentro do vestiário, o bicho pode pegar do jeito que for, mas lá dentro, mas na entrevista, mata no peito. Isso todo jogador sabe, que uma hora o cara pode não estar falando mal de mim, mas sabe, tá falando daqui a pouco, se tá falando mal de um ali, quem garante que daqui a pouco não vou ser eu? O jogador odeia isso, é uma das coisas que os caras mais odeiam. E aí ontem o Renato começa a coletiva dizendo que o PP perdeu um gol que não se perde, e aí depois o Jean-Pierre saiu porque estava com baixo desempenho. Por mais que sejam verdadeiras as afirmações, tu não fala. Tu perde grupo fazendo isso. O PP vai embora. Não é a questão não é a crítica ao PP, é o que os outros jogadores entendem por essa crítica. O grupo do Grêmio visivelmente não está fechado. Carlos, já que tu mencionaste alguns nomes específicos por aí, eu queria tocar especialmente no nome do Jean-Pierre, que ganhou esse ano a camisa 10 do Grêmio, mas foi bastante contestado pela torcida, por vários setores do Grêmio. E ontem não começou jogando, Renato preferiu Tassiano, e depois da partida o pai do Jean-Pierre fez algumas críticas bastante fortes ao time e ao próprio treinador. Queria te perguntar, então, qual é o futuro para o Jean-Pierre nesse time do Grêmio, tendo em vista todo esse ambiente de críticas que ele está envolto? Dá uma boa complicada, né? Porque, digamos assim, num futuro imediato. Claro que o futebol tu pode dar... O Grêmio não vai ter um time diferente para o começo, por exemplo, da Libertadores. Não dá tempo do
dos novos contratados chegarem e já vestir a camiseta. Então, assim, é provável que o Jean-Pierre vá jogar ainda, pelo menos nesse início de temporada. Agora, o clima não... assim, acho o vídeo do pai dele desnecessário. Acho que joga contra o próprio filho. Totalmente. Traz uma informação ali que a gente não tem como saber, mas se verdadeira é algo sim a se contestar, tipo, vem cá, então esse time que foi a campo nunca foi treinado, é estranho, mas uma imprensa não tem mais acesso aos treinos, não tem como a gente saber o que é verdadeiro ou não aí. O Jean-Pierre também tem sua parcela, porque é um jogador que caiu muito de rendimento. Fica claro sempre a dúvida se ele está jogando na melhor posição, não está jogando, ele se sente à vontade, não se sente. Acho que meio que todo mundo tem uma parcela nessa questão do Jean-Pierre, e também é uma questão de expectativa, né? Eu lembro que antes da semifinal contra o Santos, que o Jean-Pierre ainda se recuperava de lesão, né? Logo depois que o Jean-Pierre voltou da lesão, e ele voltou jogando bem, a torcida do Grêmio foi tomada por um entusiasmo, e a sensação que se tinha naquela época era o seguinte: com o Jean-Pierre o Grêmio não perde. Assim, eu não vou lembrar de cabeça qual era o jogo anterior ao do Santos, mas era assim: botem o Jean-Pierre num quarto acolchoado, numa bolha, que é para ele não machucar, porque esse cara é o cara que vai comandar tudo no Grêmio a partir de agora, porque isso, porque aquilo. Aí o Grêmio empata no último minuto o jogo aqui, e fica aquela dúvida se o Jean-Pierre vai voltar. Eu não lembro se ele saiu machucado no primeiro jogo aqui ou não. Eu lembro que tinha uma dúvida se o Jean-Pierre ia jogar ou não a segunda partida contra o Santos. Se ele sentiu no primeiro jogo aqui. Isso, né? E aí ficou aquela dúvida. Não, mas o Jean-Pierre vai jogar, o Jean-Pierre vai jogar. E a partir das notícias de que o Jean-Pierre ia jogar, foi se criando uma onda de otimismo na torcida do Grêmio. Não, com o Jean-Pierre não dá nada. O Grêmio vai ganhar esse jogo. E aí o Grêmio perde o jogo e o Jean-Pierre tem participação direta, acho que no primeiro gol, né? Que ele sai jogando errado, o Santos rouba a bola e faz o gol. Acho que ali foi o ponto de virada, assim. Nunca mais ali foi... A coisa nunca mais foi a mesma a partir dali, acho que. Depois daquilo ali se complicou a relação, assim, a própria relação da torcida com o Jean-Pierre mudou. Carlos, então, Renato e o presidente Romildo Bonzan trataram de mudanças durante as próprias negociações, antes da renovação do Renato, né, quando se conversou sobre o futuro do Grêmio. Que mudanças no quadro de futebol e comissão técnica tu acreditas que sejam as mais necessárias para fazer esse time do Grêmio voltar a andar e apresentar pelo menos um futebol parecido, não igual ao que apresentou nos últimos anos? Vai ser difícil, porque as peças também mudaram, né? Mas pelo menos futebol mais competitivo. Primeiro, a torcida tem que calibrar essa expectativa. Aquele time, esses dias a gente até estava escrevendo sobre isso, né? Quando se discutia a questão do final do ciclo ou não. Final do ciclo não necessariamente significa que seja o final de um ciclo do Renato. Pode ser, pode não ser. Agora, aquele ciclo vencedor do Grêmio iniciado em 2016, esse me parece que ele está acabando, se é que já não acabou. Se a gente for ver do time campeão da Copa do Brasil de 2016, quem é que está aí? A dupla de zaga, Jeromel e Kahneman, o Michael e o próprio Renato. Não tem mais ninguém. Assim, o Grêmio tem que se preparar para uma mudança. Aquele jogador, o Michael é um ótimo jogador, o Michael não aguenta mais um jogo inteiro. Tu não pode começar uma partida sabendo que tu vai ter uma substituição certa. Eu não acho que ele teve culpa no primeiro gol do Palmeiras ontem, mas tu vê ele correndo atrás da marcação, é complicado. Tu vê que ele não vai chegar. Ele dá uma esforçada ali e não tem como. Assim, o Michael é um cara que o Grêmio não pode mais contar. O Jeromel vai chegar um momento que não vai dar mais. Sabe? Não é mais um menino, cara. O Grêmio tem que se preparar para trocar essas peças também. Assim. E fora isso, não sei, acho que um armador, mas aí meio que todo mundo precisa isso. O Grêmio chegou a ter um bom lateral direito, que era o Orejuela, mas aí depois acabou esse desacerto com o Cruzeiro.
Na lateral esquerda, acho que também está complicado. O Mateuzinho, talvez, o Matheus Henrique, né? Talvez se tenha criado, de novo, eu vou bater na tecla da expectativa de que fosse o novo Arthur, e é difícil, porque não foi, né? Mas acho que é um jogador que tem espaço ainda. A questão é que tipo de Grêmio o Renato vai querer montar. O próprio estilo de jogo não era mais o estilo que consagrou o Grêmio nesses últimos anos, de toque de bola. Então, se tu quer montar um time mais forte, tu tem que trazer peças para esse novo estilo. Agora, que estilo o Renato vai querer dar para o Grêmio de 2021? Não sei, acho que o preparador físico vai ser muito necessário, tem que acertar muito nisso, porque se o ano passado já foi complicado, esse ano vai ser ainda mais. O Grêmio, os outros times vão ter uma mini pré-temporada ali, porque, né, acabou o Campeonato Brasileiro, os jogadores tiveram 10 dias de férias, que não é nada, mas é 10 dias. O Grêmio nem isso. O Grêmio tem um jogo contra um time, vamos combinar, inexpressivo, que é esse Ayacucho. Só que o segundo jogo é semana que vem lá a 3.400 metros de altitude, né? Então, tu imagina, tu já vindo de um final de temporada e tu vai emendar outra temporada e tu já vai ter esses desafios todos. Acho que o problema até não vai ser agora, nesse começo, mas vamos fazer a conta, nós estamos em março, abril, maio. Maio e junho, infelizmente, vai começar a arrebentar todo mundo. Carlos, nesses termos de reforços que o Grêmio precisa contratar, não seria uma solução encontrar respostas na própria base, que já deu tantos frutos aí bons para o time nos últimos anos, como, por exemplo, o próprio Arthur, o próprio Everton Cebolinha? O ideal, sem dúvida, seria isso, né? Até porque tu gasta menos. Agora, resta ver se tem, né? O Grêmio já vem usando aí alguns desses meninos. Ferreirinha, o Isaac. Tem usado alguns desses meninos. Agora, estão prontos na mesma medida? Eu sou um que eu entendo o otimismo com o Ferreirinha, mas eu não acho... Quando o Everton saiu, vou fazer a seguinte comparação. Quando o Everton saiu, o PP estava mais pronto do que o Ferreirinha está agora quando o PP vai sair. Uhum. Então, o ideal é isso. Agora, tem que ver se tem, né? Tem que ver se tem a gurizada que dá conta disso. Carlos, para a gente finalizar, o que tu acreditas que a gente pode esperar para o Grêmio nessa partida já de quarta-feira, então, contra o time peruano, aí 3 dias depois dessa derrota na final da Copa do Brasil? Cara, eu acho que passa o rodo, sabe? Não é nem ganha, acho que goleia, porque é um time peruano sem nenhuma expressão em início de temporada. Eles não fizeram nenhum jogo oficial no ano, sabe? Olha as fotos lá do clube no Twitter, tipo, estão fazendo rifa, sabe? Não, rifa no futebol profissional, pra mim, não existe, sabe? Rifa pra juntar dinheiro, pra isso, pra aquilo. Tu não pode sequer imaginar não vencer e vencer muito bem um time desses na Libertadores, sabe? O problema do Ayacucho é a viagem, sabe? É tu encarar uma viagem, ainda mais em tempo de pandemia, que tem toda uma tensão. Eu não sei como é que vai ficar a Libertadores, tem mais isso. Eu não sei como é que vai ficar, porque, fugindo um pouco do tema futebol, o Brasil não está sendo muito... Visitantes do Brasil não estão sendo muito bem vistos no exterior. Tem muitos países que exigem quarentena. Na América do Sul é uma coisa um pouco mais solta, mas ainda assim eu não vejo com muitos bons olhos essa Libertadores nesse momento. Eu sou da turma que acha que o futebol devia estar parado agora. Gauchão, Libertadores, Copa do Brasil. Eu não sei se os caras vão continuar aceitando voos do Brasil, por exemplo, sabendo que o Brasil tá a zorra que tá. Pois é, a gente pega por comparação, por exemplo, a Europa. A Alemanha proibiu voos do Reino Unido por conta da nova variante. Teve aquele jogo que foi jogado em outro lugar. Se a Champions League tá complicada... Exatamente. Tu imagina a Libertadores.
Assim, ou daqui a pouco o Inter e Grêmio, porque daqui a pouco o Inter e Grêmio não vão poder jogar aqui. Aí também tem muito a questão dos estados, né? Só que assim, Santa Catarina também tá complicado, Paraná também tá complicado. Bom, o Brasil inteiro tá complicado. Sei, daqui a pouco o Inter e Grêmio vão jogar no... Como é que é? No Atílio Paiva, ali em Rivera. Não sei, cara. Não sei também se o Uruguai deixar, né? Carlos, muito obrigado pela participação aqui. Que é isso, cara. Obrigado o convite aí. Fiquem todos bem. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou Eric Halp e a edição é de Aleph Alencar. Até a próxima. Tchau, tchau.